Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2. Vamos falar um pouco agora sobre retas paralelas e retas concorrentes. E no seu livro, na página 146, como você pode observar, que eu mostro aqui embaixo, nós temos, veja o desenho das ruas. As ruas 8, 9 são paralelas. Elas recebem esse nome porque elas mantêm sempre a mesma medida de distância uma da outra. Vamos destacar um pouquinho nesse desenho que tem aqui ao nosso lado, quais são as ruas 8 e 9? Então agora eu destaquei as ruas 8 e 9, não é mesmo? A rua 9 eu destaquei na cor azul e a rua verde é a mesma que a rua 8. Você pode observar que se eu esticar as duas até o final, seja para a direita ou seja para a esquerda, elas vão sempre permanecer com a mesma distância, que é o que diz o nosso texto. Vamos conferir? Então, agora que eu estiquei as duas linhas, né, as duas retas, elas não são mais um pedaço, um fragmento, né, um segmento de reta. Nós temos então aí uma reta por inteira que cruza, né, a folha de um lado ao outro e você percebe que ela não encosta, né, elas permanecem sempre na mesma distância. Com o mouse aqui eu vou utilizar essa distância aqui no começo das nossas retas, aqui no meio ou mais aqui ao final, nós vamos perceber que ela é sempre a mesma. Elas nunca vão se tocar. Continuando a nossa leitura, a rua Samambaia e a rua 8 se cruzam. Elas, ou seja, elas passam uma por cima da outra, então elas se encontram, não é mesmo? Elas se cruzam, elas formam ali um cruzamento. Elas formam ali um cruzamento. Por isso, dizemos que elas são concorrentes. No cruzamento, formam-se 4 ângulos, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Você consegue identificar quais são eles? Vou desenhar aqui. Siga. Vem comigo. Eu vou desenhar aqui a mão livre. Primeiro usando essa caneta amarela e depois usando a caneta vermelha. Você vai perceber que vai ficar um pouquinho torto, mas dá para entender. Aqui em amarelo, como você pode perceber, eu marquei 2 ângulos agudos, este e este aqui. Agora eu vou marcar em vermelho os ângulos obtusos. Lembrando que os ângulos obtusos eles são maiores que os ângulos retos. Sendo assim, eles têm mais que 90 graus. Lembra que nós falamos nas aulas passadas do que era um ângulo reto? Pois bem, aqui vai conseguir ajudar a gente a definir se é um ângulo agudo ou se é um ângulo obtuso. Legal? Então, em amarelo, nós temos 2 ângulos agudos. Em vermelho, nós temos 2 ângulos obtusos. Exatamente por isso, nós vamos chamar elas, exatamente por isso, nós vamos chamar esse cruzamento de retas concorrentes oblíquas. Esse é o nome dado para esse cruzamento da rua 8 com a rua Samambaia. Vamos observar outro caso? Continuando a leitura do nosso texto. A Rua 9 e a Avenida 20 também são concorrentes, ou seja, elas vão se encontrar em algum momento, diferente da Rua 9 e da Rua 8. Mas, nesse caso, os 4 ângulos formados são retos. Por esse motivo, a Rua 9 e a Avenida 20 são concorrentes perpendiculares. Vamos desenhar? Nesse momento, eu fiz 2 traços, né, para reforçar ali a Avenida 20 e a Rua 9. A Avenida 20 eu fiz em lilás e na cor azul eu fiz a Rua 9, perfeito? Vamos observar que elas juntas, né, elas formam ali ângulos retos. Os 4 ângulos são retos. Vou fazer ali pequenos retângulos, né, para você perceber
que são ângulos retos. Tudo bem? Como vocês podem perceber, eu consegui colocar 4 quadrados, né? Um amarelo, um vermelho, um azul escuro e um verde bem claro. E eles mostram que nós temos, então, 4 ângulos retos, formando pela linha formados pela Rua 9 e pela Avenida 20. Bacana, não é mesmo? Continuando em seu livro, nós temos posições relativas de duas retas distintas, contidas em um mesmo plano. Então, continuando a leitura do nosso texto. Considerando que duas retas distintas em um mesmo plano, ou seja, ele pode ser numa folha de papel, pode ser num quadro branco, onde a gente escreve com giz de lousa, poderia ser também numa parede, desde que ela seja plana, lisa, reta, sem nenhuma ondulação, ok? Podemos ter as seguintes situações. Vamos começar com a reta paralela. Vou observar aqui a moça que está do lado falando através do balãozinho. Ela diz o seguinte: temos que duas retas são paralelas quando estão no mesmo plano e nunca se cruzam. Não se intersectam, ou seja, quando estão no mesmo plano, mas não têm um ponto em comum. Então, vamos perceber que eu vou esticar essas duas retas em amarelo que nós temos aqui embaixo. Eu vou esticar ela por todo o livro. Não faça isso no seu livro. Faça isso no seu caderno, se você quiser anotar, né? Mas o que eu vou fazer com essas duas retas em amarelo, você ou acompanha ou anota no seu caderno. De preferência no seu caderno, ok? Como vocês podem perceber, eu deixei as duas linhas em amarelo mais firmes, mais espessas, para que vocês conseguissem enxergar com destaque o que eu estou falando. E percebam que aqui no comecinho até o final elas não se tocam. E elas não vão se tocar. Mesmo se eu continuasse ela até o infinito, elas não se tocam. Elas são retas paralelas, ok? Já nas retas concorrentes perpendiculares, elas se cruzam. Elas têm uma intersecção. Vamos ler o que a moça diz. Temos que duas retas são concorrentes perpendiculares quando têm apenas um ponto em comum e se intersectam, ou seja, elas se cruzam, formando 4 ângulos retos, como essa linha verde que nós temos aqui embaixo. Eu vou fazer reforçado e maior, ok? Como você pode enxergar, eu deixei as duas linhas verdes mais grossas, mais espessas, mais firmes, para que você conseguisse notar que temos somente ângulos retos. Seja ele aqui em cima, aqui à direita, mais embaixo ou à esquerda. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando forma ângulos retos, se você quiser, você pode pegar o seu esquadro nesse momento e pode colocar em cima do seu livro e confirmar isso. Nesse caso, eu estou utilizando este esquadro, que tem duas pontas de 45 graus. Essas duas pontas. E esta aqui em cima, que tem 90 graus, ok? É bem tranquilo, eu simplesmente apoiei essa ponta aqui em cima do meu livro. E com isso, eu consigo descobrir se ele tem, aqui, olha só, não é mesmo? Se ele tem, nessa parte aqui, 90 graus. Então, eu só deslizo ele e vou encaixando para verificar se ele é um ângulo reto. No caso de retas concorrentes perpendiculares, se encaixa o primeiro, vai encaixar o segundo, vai encaixar o terceiro e vai encaixar o quarto. Agora, se elas não forem retas concorrentes perpendiculares, aí só vai encaixar um ou outro. Por quê? Imagina que essa aqui ela fosse torta, né? Então, é super interessante você utilizar o seu esquadro para verificar. Vamos voltar, então, à nossa projeção. No final da página 146, nós temos as retas concorrentes oblíquas. São essas duas em roxo. Eu vou reforçar as duas e deixar bem claro que nós temos aqui 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Como vocês podem notar, nós temos aqui 4 ângulos, eu vou marcar os 2 ângulos agudos. Utilizando a cor amarela, eu vou marcar os 2 ângulos agudos, que são esse e este outro. E utilizando a cor vermelha, eu vou marcar os 2 ângulos obtusos. Este aqui em cima e este outro. Uma curiosidade é que se nós somarmos um ângulo agudo e um ângulo obtuso, nós teremos um ângulo raso. Olha que interessante. Se nós parássemos para observar somente essa reta na horizontal, nós teríamos então, começando ali, um ângulo na cor vermelha, mais um pedaço na cor amarela. Eu sei, está torto, eu fiz com a mão livre, só utilizando o mouse.
por isso, tome cuidado, utilize o compasso ou o transferidor para fazer suas curvas. Eu sugiro também uma moeda ou então alguma outra coisa que seja um círculo perfeito, ok? Assim fica muito mais fácil. Se você tentar fazer a mão livre, vai ficar torto igual esse que ficou nessa apresentação. Mas perceba que somando tudo aqui, nós temos um ângulo raso. Da mesma forma, eu poderia observar um ângulo em cima. Eu poderia observar, então, um ângulo obtuso da reta horizontal até a reta inclinada e poderia observar também um ângulo agudo da reta inclinada até a reta horizontal. Com isso, nós temos um ângulo raso em cima ou embaixo. O mesmo pode ser verificado na reta diagonal. Você consegue ver? Como podemos observar, nós temos um arco que sai da reta diagonal até a reta horizontal. Perceba que se eu prolongasse, se eu esticasse ela aqui, ela vai parar exatamente nesse ponto, o ângulo obtuso. E a soma do ângulo agudo ao obtuso, nesse caso, é um ângulo raso. O mesmo acontece também na parte de baixo. Então acontece em cima e acontece embaixo também. Você consegue imaginar isso? Para essa aula, eu solicito que vocês resolvam os exercícios 39, 40, 41, 42, o 43, da página 147. Contudo, eu não vou solicitar a foto desses exercícios. Façam, sempre bom que façam, ok? Se você tiver alguma dúvida, assista os vídeos. Para a foto, somente esses que eu conversei, que eu falei agora. 39, 40, 41, 42 e 43. Tudo bem? Eu farei, deixo a resposta para vocês mais tarde, lá no Classroom. Na nossa página 148, nós temos então como construir retas perpendiculares e retas paralelas com régua e esquadro. Eu vou ensinar algumas formas utilizando aqui a minha mesa, minha folha, e por isso nós vamos seguir exatamente esse passo a passo. Se você quiser ler esse passo a passo que está no livro, fique à vontade, mas eu vou seguir aqui apresentando agora as minhas mãos, construindo junto com o esquadro, régua, exatamente o que se pede no livro, ok? Como vocês podem perceber, eu estou agora com uma folha sulfite e eu vou conseguir desenhar com a ajuda de uma régua e de um esquadro. Tudo bem? Eu escolhi esse primeiro esquadro aqui, que tem as duas pontas iguais. Vocês devem lembrar que essa ponta e esta outra aqui, ambas têm 45 graus, enquanto aqui em cima nós temos 90. Bacana, não é? Então, olha que interessante. Eu vou segurar aqui uma régua. Eu não vou usar esse lado, porque esse lado é muito fino. Vocês conseguem perceber aqui pela imagem que esse lado aqui é sempre mais fino que o oposto. Então, eu vou evitar. Para apoiar legal, olha só, quando eu apoio aqui, ele não escorrega, ele não faz um efeito de deslizar por cima, assim, né? E eu não quero isso. Então, vou segurar desse jeito aqui. Segurei a régua e o esquadro, eu vou segurar só a régua e o esquadro eu vou deslizar. Então, eu posso colocar ele mais para cima, mais para baixo, posso colocar ele mais para cima, posso colocar ele também mais para baixo. Vou começar removendo aqui o esquadro com uma caneta preta. Eu vou fazer um risco. Você pode fazer tudo com lápis. Eu estou fazendo com canetas para ficar bem colorido e bem fácil de entender. Fiz a minha reta preta. Com uma caneta verde eu vou fazer um traço. Eu poderia escorregar o esquadro e fazer mais um traço. Eu poderia fazer mais um traço, mais um, e mais um. Sendo assim, eu posso fazer quantos eu quiser. E você vai observar que eles têm uma característica. Eles têm algo em comum. O que eles têm em comum um com o outro? Isso tudo são retas paralelas. Nas retas paralelas, perceba que esse esquadro ele tem esse canto aqui, um ângulo de 90 graus, ele tem aqui um ângulo reto. Sendo assim, é como se eu estivesse projetando esse ângulo reto aqui, então eu vou desenhar ele, ou aqui,
E eu vou desenhar ele também. E nos outros a mesma coisa, percebe? Bem bacana. Se eu giro o esquadro, eu vou perceber que ele também é aqui em cima. Como eu fiz grande, vai ficar sobreposto, mas eu vou fazer aqui um bem separado. Olha que interessante. Puxei uma reta, eu vou estender a minha linha preta. Eu puxei agora essa linha verde bem separada para observar tanto por cima como por baixo, nós temos ângulos retos. Ou seja, aqui em cima é um ângulo reto e aqui também. O livro ainda diz mais. O livro diz que a gente pode nomear as retas com letras. Então, eu vou nomear essa primeira que eu fiz em preto, eu vou nomear ela de reta R. E todas as outras eu vou nomear de reta dessa forma. Lembrando que todas essas letras que aparecem acompanhando as minhas retas são letras minúsculas, ok? Vamos voltar ao nosso livro? Para concluir com o nosso aprendizado dessa página 148, eu peço os exercícios da página 149, que você vai precisar de régua e esquadro. Por isso, avise seus pais caso você ainda não tenha. Os exercícios são o 46, o 47, o 48, o 49, o 50 e o 51. Ou seja, todos da página 149. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Ah, não perca um vídeo que está no final. Tchau!